Ora, Israel, Jacó, amava mais José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas, quer dizer, com uma túnica colorida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros, os filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, quando os irmãos de José viram que Jacó e Israel, seu pai, agora Israel, amava mais José, pois era o filho da sua velhice, fez ali uma túnica colorida para José, e os irmãos, vendo que Israel amava mais José do que aos outros, a Bíblia fala que eles tiveram inveja e já não conseguiam mais suportar a presença de José, já não conseguiam mais falar. Quando levava a palavra com ignorância. Sabe aquela pessoa que quando vai falar com você, ela é ignorante, ela é sem educação, ela é mal criada? Sabe por quê? Porque o mal que está na vida dela sabe que Deus ama você. Ama você. Então, quando você vê uma pessoa que te trata mal, uma pessoa que te despreza, uma pessoa que diz, olha, eu não vou com a cara, sabe por quê? Porque Deus, Ele nos ama. Assim como os irmãos de José olharam e viram que Israel, Jacó, seu pai, amava ele mais do que os outros, a ponto de cuidar, de zelar, de dar a ele sabedoria, estudo, ensinou a ler, a escrever. Naquele tempo era quase impossível um jovem ter essa educação. Mas Israel amava a José, e isso incomodava os seus irmãos. Veja que o que incomodava os irmãos era saber que Israel, Jacó, amava mais a José do que os outros filhos. E nesse mundo é a mesma coisa. As pessoas que quando elas não acreditam nesse Deus grande que nós servimos, só que eles veem que Deus nos ama, Deus zela, Deus protege a gente, Deus, Ele nos leva por caminhos que, humanamente falando, parece ser o fim, quando na verdade do outro lado estamos lá cantando a nossa vitória e contando para que todos vejam quanto Deus, Ele nos ama. Então diz assim, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Veja que, então, quando você encontrar com pessoas, mesmo da sua família, pessoas que te tratam mal, pessoas que são mal criadas, sem educação com você, ou vizinhos que outrora, antes de você conhecer Deus, eram pessoas que pareciam que gostavam de você, mas de repente, quando você começou a apresentar a elas um Deus e falar, Deus me ama, Deus é bom, Deus é maravilhoso, olha, Deus fez isso na minha vida, então a pessoa começa a ficar com inveja do que Deus está te dando. Então Deus começa a te abençoar e as pessoas começam a ter inveja de você, como aconteceu com José. Os irmãos, eles tinham inveja dele, por quê? Porque o pai estava sempre cuidando, sempre protegendo, sempre estava ali abençoando a vida de José. Então, é para você entender. Poxa, mas por que a pessoa do nada mudou comigo? Do nada a pessoa virou a cara, do nada ela foi sem educação, eu vi que falou num tom mais forte, mais agressivo. Eu não fiz nada para ela. Você não precisa fazer nada. Basta você falar que você tem um Deus, que Deus colocou no seu coração um desejo, um sonho que você vai conquistar, que você já arrumou um inimigo. Você já arrumou um inimigo. E não importa, vão fazer de tudo para tirar você do caminho deles. Como fizeram com José. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Se não bastasse o pai que dava a ele tudo o que ele queria, dava a ele o amor, dava a ele ali o conforto, a proteção. Agora José, ele vai e tem um sonho e conta a seus irmãos. E quando ele conta esse sonho, os irmãos odeiam ele mais ainda. É quando você não basta ser de Deus, porque quem é de Deus sabe disso.
Aí não basta a gente só ser de Deus, nós temos que contar o que Deus vai fazer na nossa vida. E às vezes nós erramos, mas mesmo quando nós contamos, é Deus quem colocou, Ele vai cumprir. Ninguém pode impedir aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então veja que os irmãos já odiavam José. E José agora, mas ele amava seus irmãos. José, por sua vez, não era como eles. Não tinha um coração mau, pelo contrário, José não entendia por que aquele ódio, por que aquela ignorância. Talvez você já perguntou, né? Poxa, por que fulano é tão ignorante comigo? Por que fulano é tão mal educado comigo? Por que está sempre querendo me agredir com palavras? Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é contigo, porque ele sabe que Deus te ama, porque ele sabe que tudo que você pedir para Deus, Deus ele vai te dar. Então agora José chega para os irmãos na sua inocência, e a gente às vezes nós não sabemos quem de fato ama a gente, nós não sabemos quem de fato que é com a gente, está na mesma fé, e às vezes nós chegamos e falamos, olha, Deus vai fazer isso. Aí pronto, aí já era. Aí a inveja vai comer mesmo, mas não se preocupe. Quem é de Deus, inveja não pega, macumba não pega, olho grande não pega. Olha, podem até prejudicar, mas na verdade não prejudicam. Sabe, às vezes, porque Deus é com a gente, Deus nos ama, as pessoas, Deus permite pessoas entrar no nosso caminho para tentar atrapalhar, mas acaba ajudando. Foi o que fizeram com José. Tudo que José passou foi permissão de Deus. Os irmãos achavam que estava acabando com ele, falando, quero ver esse sonhador agora, quero ver, venderam ele para os egípcios, venderam ele para fora, foi injustiçado, mas para eles achavam que estava destruindo José, mas na verdade eles estavam ajudando o sonho de Deus se concretizar na vida de José. Até os nossos inimigos, até aqueles que se aborrecem, aqueles que têm ódio da gente, aqueles que têm inveja da gente, acredite, eles também vão ajudar a gente a conquistar os nossos sonhos.